Pessoal, boa tarde. Are you dead? No. Are you ready? Yes. Oh, yes. Bateria. Ei, você aí, quer ver o que eu tenho aqui? Quer ver o que eu tenho aqui? Pó, 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 pó. Ei, você aí, quer ver o que eu tenho aqui? Quer ver o que eu tenho aqui? Não quer ver, não quer ver não. Você vai ver a grande exibição que eu vou fazer marchando por aí. Muita repetição. Ei, quer ver o que eu tenho aqui? Então, pessoal, no livro Nós, Freud e o Sonho, Geraldo Bonadil, praticamente o presidente vitalício da Academia Sorocabana de Letras, fez um prefácio. Esse prefácio ele intitulou Roteiro de Humanização. Sendo um homem muito inteligente, percebeu que a nossa proposta é de humanização do homem. É por isso que ele deu esse título ao prefácio, encerrando da seguinte maneira: irrelevante que ao final o leitor se sinta mais próximo ou mais distante do ideário melquidiano, havendo-se engajado no debate mais consigo mesmo do que com o autor, sentir-se-á mais apto e mais disposto a se dedicar à busca da lucidez e da maior humanização de si mesmo. Isto é, no final das contas, a proposta básica que permeia o livro todo. Então ele teve muita lucidez e percebeu isto que é de nós uma proposta ideal. Uma proposta ideal de tentar fazer com que o homem, de um modo geral, se torne mais humano. Bacana, né? Mas o homem já não é humano? Quando eu digo homem, não estou dizendo a mesma coisa que humano. O que eu quero dizer quando eu digo humano e quando eu digo homem? Em filosofia, existe um estudo chamado teoria do conhecimento. Pode ser também chamado epistemologia. De onde vem o seu conhecimento? Ao perguntar isso, de onde vem o conhecimento, nós estamos levantando um problema da teoria do conhecimento. Então, gente, de onde vem o conhecimento? Num primeiro momento, digamos que, quando se trata de um conhecimento original, se dá de acordo com a natureza nossa, ou seja, de acordo com os nossos sentidos e os nossos recursos cognitivos. Vamos ver isso como que é. Vamos conhecer um jacaré. É um animal de boca grande, muitos dentes, né? Supõe então um homem lá atrás, lá no estado primitivo, que viu pela primeira vez um jacaré. Num primeiro momento, ele tomou contato com um jacaré, através dos órgãos dos sentidos. Ele viu, ouviu algum ruído que o jacaré fazia. Qualquer coisa assim. Quem daí sabe como é que faz jacaré? E dá para nós essa figuração onomatopaica. Mas, ele viu e ele ouviu. Suponham que o jacaré estava dormindo e ele, sem querer, esbarrou no jacaré. Ele teve também um contato através do tato. Suponham também que ele sentiu o cheiro desse jacaré. Podemos ir além e dizer que ele lambeu o jacaré. Então, através dos sentidos, ele conheceu o jacaré. A partir de então, através desse processo natural de conhecer, este indivíduo passou a ter um conteúdo mental. Nesse conteúdo mental, teria noções a respeito deste bicho. Ele teria uma imagem do jacaré, da pata, dos dentes, da boca,
O barulho, não foi que nós vimos? Ele teria estas impressões que nós chamamos de noções. Ele tem um conteúdo, ele tem um conhecimento. Nós dizemos, ele tem um conhecimento psíquico. Ele tem registrado na memória o conhecimento do jacaré. Viram? A origem do conhecimento natural. Agora vamos ver a origem artificial do conhecimento do jacaré. Nós temos então dois fulanos. Um que conheceu o bicho, o outro que não conheceu. A conheceu, B não conheceu. Correto? E A vai querer transmitir o seu conhecimento para B. Como vai acontecer isso? Será que A poderá transmitir para B esta imagem que ele tem registrado na memória? Como que ele vai ter que fazer? Vai usar a linguagem. Afinal de contas, a linguagem é aquilo que distingue os homens dos animais, correto? Nada. Nada, coisa nenhuma. Nada disso, gente. A gente ouve muita besteira. Mas é preciso entender que os animais se comunicam. E eles têm uma linguagem própria. Mas eles comunicam pouca coisa. Por exemplo, os morcegos têm linguagem para avisar o perigo. Até eu queria passar para vocês que ocorre uma situação observada pelos cientistas muito interessante entre os morcegos que dormem em árvores. Vocês sabem que o morcego tem hábitos noturnos, né? Durante o dia eles dormem e durante a noite eles saem, né? E os cientistas observaram que eles têm uma hierarquia, que existem morcegos dominantes. Veja você, são os senadores, os deputados, os reis, os governantes, aquelas pessoas, né, bacanudas, né, importantes, são representados por esses morcegos que são os dominantes ali no monte da morcegada. E depois tem aqueles morcegos proletário, né? Proletário, morceguinho comum. Até tem alguns empresários ali no meio. É comum, a massa dos morcegos. Não tem nada a ver com isso. Como nós, assim, indivíduos da massa, pessoas comuns, que nessa hierarquia praticamente só obedecem. Então, não é? Tem que trabalhar, pagar impostos, e os impostos cada vez mais altos, e de segurança, que nós já conhecemos todos esses discursos. Então, o que os cientistas observaram? Uma coisa muito curiosa. Quando os morcegos vão se acomodar para dormir, os lugares do centro da árvore cabem para os morcegões, os poderosos. O pessoal da massa fica nas beiradas, em volta. Aí o que acontece? É assim, chega um gavião, o gavião vai pegar o morcego. Vai pegar quem? Lá do meio ou não? Ele vai pegar o povão, né? É o povão que dança, ele vai pegar um da beirada. É evidente que ao pegar isso aí, ele grita. Ai! Quando ele grita, os outros percebem que tem alguma coisa errada. Todos os outros ficam espertos. Apenas uma ilustração que nós demos com relação à linguagem existente entre animais e a hierarquia, que a gente está fazendo assim, um resumo muito rápido. As abelhas têm um sistema de comunicação sofisticado. Existem estudos que demonstram que a abelha, quando ela volta para a colmeia, vem dizer, ao modo dela, através de uma dança, ela diz onde que ela encontrou um lugar florido e cheio de néctar. Ela dá a direção para as outras abelhas. Então, nós não podemos cair nessa armadilha de dizer que só o homem tem uma linguagem. Isso é besteira. O animal tem linguagem. Poderíamos dizer assim, mas o homem fala. É outra besteira, porque você está falando de um tipo de linguagem.
Os animais comunicam de maneiras diferentes, cada um a seu modo. Por exemplo, existem aquelas gazelas, Nortons. Elas comunicam com o rabinho. As da frente mandam recados para que venha atrás através do rabo, indicando se está tudo bem, se não está. Coisa incrível, né? Se comunicam com o rabo. Você pode imaginar um negócio desse? Tem gente que tenta também, não tem? Tem. Tem gente que passa recado através do rabo. Porque nós estamos falando de simbolismo, de semiótica, na verdade. O homem tem uma linguagem simbólica, não é bacana? Só o homem tem uma linguagem simbólica. Não é verdade. Porque se a direção de uma cauda significa alguma coisa, o animal tem um embrião dessa linguagem simbólica. Vai aparecer no homem de uma maneira artificial, mais sofisticada, mais ampliada. Mas os animais já têm essa capacidade simbólica na forma de germe. Tendo esclarecido a respeito do simbolismo que com o homem é desenvolvido ao criar uma linguagem simbólica artificial, que ultrapassa meramente os gritos, criando símbolos em profusão da linguagem. Agora sim, o homem vai inventar uma linguagem oral que nós chamamos de idioma. Cada povo desenvolve um tipo de idioma mais apropriado às suas raízes, à sua maneira de ser. Quando nós temos um idioma, nós temos uma linguagem artificial. Por que artificial? Como é que eu sei que uma coisa é natural e uma coisa é artificial? Pego, por exemplo, um palmito enlatado e digo, olha, isso aqui é natural, certo? O palmito é natural, mas você já não sabe mais as misturas que tem ali. Você pode ver uma árvore e dizer que a árvore é natural. Por quê? Porque ela nasceu ali de acordo com as condições naturais. Nenhum homem inventou a árvore. Pelo debaixo do sovaco, alguém inventou? Não. Então, pelo debaixo do sovaco é natural. Arroto é natural. Enfim, tudo aquilo que não foi o homem que inventou é natural. Aquilo que o homem inventou é artificial. Ora, as palavras, o idioma, foi criado pelo homem. Logo, é artificial. Entendido? Como que o homem começou a criar as palavras, o idioma? A primeira linguagem, os estudiosos entendem que foi uma linguagem chamada onomatopaica. É uma linguagem imitativa. Eu vou cantar uma música para vocês. E a fonte a cantar, chua, chua, e as águas a correr, chuê, chuê. Chuê, chuê, chua, chua. É uma imitação das águas. O indivíduo vai falar sobre um passarinho que ele viu e ele faz gestos, a mímica. A mímica está lá atrás, quando o homem primitivo não tinha uma linguagem, não tinha um repertório de vocábulos. Quer dizer, a linguagem com as mãos é um auxiliar da falta de recurso oral. Uma pessoa com riqueza de vocabulários, praticamente, não precisa das mãos, ele não precisa de expressão, não precisa de nada. Eu, como tenho pobreza de vocábulos, eu preciso de tudo. Tudo que for possível eu uso. Mas então, o indivíduo foi dizer que viu um passarinho, ele diz, aí mostra os olhos, mostra o alto de uma árvore e diz, bem entender. O outro, ele já viu, ele reconhece e sabe do que o outro está falando. Recorreto, imitação do instrumento, é uma linguagem onomatopaica. As mães costumam usar muito a linguagem onomatopaica quando estão falando com as crianças. Elas dizem assim, aquele lá miau, aquele lá o bichinho,
Ó o bichinho, ó o miau, ó o miau. A linguagem onomatopaica. Olha lá o uau, uau, né? Uau, uau. E assim por dentro. O que saiu aí? Piu-piu, é o piu-piu. Referindo-se... Não, sabe? Mas aí, gente, vamos esclarecer. Piu-piu é o filhote da galinha. É o filhote do passarinho, e até o passarinho. Daí uma coisa meio parecida, isso chama-se generalização. Então, aquele camarada vai se exibir. Ele pensa em escandalizar a donzela, aquela moça pudica, pura. Então, ele chega na frente dela assim, faz igual aqueles exibicionistas com a capa. Né? Ah! Ela, tchá, 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 tchá. Olha o piu-piu dele. Então, estamos falando de semiótica, estamos falando de símbolos linguísticos. E este nosso amigo, que conheceu o jacaré, vai querer transmitir o seu conhecimento para B e vai traduzir aquilo que ele viu em palavras. Vamos supor que ele conheça o conceito jacaré. Ele vai emitir sons. O som é o jacaré? O som não é o jacaré. Ele vai, então, dar alguma coisa para o outro que o outro pode captar com os sentidos. Sons, gestos, a mímica. Quando vier a escrita, ele poderá dar um representante linguístico do som, a mímica. A escrita é o jacaré? Não tem nada a ver com o jacaré. A gente precisa pegar logo do início essa ideia de que aquilo que a gente sabe não tem nada a ver com a realidade. Ah, eu acredito nisso. Ah, eu não acredito nisso. O que tem que ver aquilo que você acredita com a realidade? O que você acredita não tem nada a ver com a realidade. Então ele chega e fala, eu vi um jacaré, o outro diz, não acredito. O que a crença desse indivíduo tem a ver com o que o outro viu ou não viu? Agora, eu queria saber de vocês o seguinte. Para que as pessoas comunicam conhecimentos? Com que fim? Como? Para ensinar. Isso é um motivo nobre. A questão é saber se é verdade ou não. Comecemos com a galinha. Quando a galinha chama o pintinho, ela cisca e... O que ela está fazendo? Ela está controlando o pintinho, o piu-piu, através dos sons que emite. Controle igual... Controle igual o som, a linguagem onomatopaica. Controle igual linguagem semiológica. Controle igual poder. Mas poder não é a mesma coisa que força. Quem tem a bomba atômica não tem poder. Quem tem a bomba atômica tem o controle de uma força que pode jogar lá no outro país ou não. O que ele pode fazer? Jogar ou não. Ele tem o controle da força. Poder é controle. Eu posso andar aqui em cima? Isto significa tão somente que eu posso controlar o meu corpo. Eu tenho poder sobre meu corpo. Eu posso mover os meus braços do jeito que eu quiser. Eu tenho controle, poder sobre meus braços. Agora, eu tenho uma paralisia, quero mover os braços e não tenho controle, não tenho poder sobre os meus braços. Entenderam isso? O urso, aquele urso enorme, tem poder? Nada, gente. Nada, ele tem força. Poder ele não tem. Sabe o que o pessoal faz lá na China? Pega um filhote de urso, arranca os dentes do coitadinho, tira as unhas e põe para trabalhar no circo para eles para ganhar dinheiro às custas do pobre do bicho. Qual é o poder que o urso tem?
Poder é igual controle. Quando a mamãe diz, olha o uau-uau, olha o piu-piu, olha o miau, o que ela está fazendo? O que você falou. Ela está ensinando. Isso não é nobre? Claro que é. Ela está ensinando uma linguagem para o filho e essa linguagem permite que ela tenha controle sobre o filho. Para ela poder dizer, não faça isso, o uau-uau te morde, não brinque com o uau-uau, não toque no miau, não toque no piu-piu, antes dos 5 anos de idade. Porque aqui em casa nós temos moral. Junto com a linguagem, com o domínio do símbolo, surge esta possibilidade de controle, ou melhor, não surge, o controle já está entre os animais. Um lobo encontra-se com outro lobo, e eles estão disputando alguma coisa, um deles vai iriçar os pelos, mostrar os dentes, rosnar. É uma linguagem, ele está dizendo, se você não sair da minha frente, se você não se submeter, eu vou atacá-lo. Olha meus dentes podem rasgar a sua carne. O outro pode enfiar o rabo no meio das pernas e sair desenchavido e sair da frente, porque ele entende o recado, ele entende a ameaça. Não tem como fugir desta realidade. Linguagem é controle. E como ele não pode escapar da situação de exercitar poder hierárquico, de disputar o poder, a gente estuda essas questões mais detalhadamente em aulas específicas de estudo sobre a hierarquia entre os animais. Aqui a gente fala apenas para que se entenda que a disputa pelo poder também é algo que existe desde os animais. E não tem como evitar, enquanto nós formos animais. Todo mundo está disputando o poder. Todo mundo está tentando exercitar controle sobre o outro. Essa é uma realidade que nós precisamos pegar como algo básico, fundamental. Quando a mamãe diz, olha o piu-piu, olha o uau-uau, olha o miau, ela está estabelecendo um instrumento de controle do bebê. E quando o bebê grita, chora, que a mãe vem correndo para ver o que está acontecendo, ele está se utilizando de um instrumento comunicativo de controle e poderá se tornar um chorão pela vida toda, porque acostumou a usar o choro para manipular, para exercitar poder sobre as pessoas. Tem moças que tentam seduzir os rapazes se colocando na base da lamentação. Abra em casa, que meu pai não me compreende, porque minha mãe também não me compreende, porque meu irmão me maltrata. Tentando fazer com que o moço fique com o coração enternecido e com isso ela provoque a sedução do casamento, né? Ou então chega, olha, não desceram esse mês. Controle, gente, manipulação. Há uns tempos atrás, quantos coitados não casaram por causa dessa conversa? Quantos coitados de moços que se consideravam muito bons, muito nobres e que, puxa, eu não posso fazer isso com fulana. E casavam-se depois, alarme falso. Depois do casamento, né? Tudo isso significa controle, gente. Esse jogo de tentativa de controle através da linguagem, através do uso dos símbolos, acontece sempre. Logo, por que vai comunicar que ele viu o jacaré? Conclusão óbvia. Para se colocar como um conhecedor de tentativa de controle. Todo o ensino até hoje se deu nessa base, gente. Tá na hora de acordar. Vamos ver esse raciocínio.
O se boa é bobia, ira, 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 ire. Oh, ira, ira, ire. Oh, ira, 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 ire. Oh. É a turma do No Pepe que está dando seu alô. Ai, que vida boa, não, gente? Então eu dizia para vocês que não tem como evitar essa tentativa de controle e essa disputa pelo poder. E quando o indivíduo vai falar sobre o jacaré, ele vai falar de uma experiência que ele teve, de algo que aconteceu com eles. Então eu gostaria que vocês se deslocassem na imaginação para o tempo que vocês eram jovens, solteiros, e se reuniam para falar de uma conquista amorosa. Como que era? O rapaz dizia o seguinte: rapaz, peguei uma gata. E aí o que ele fazia? Dizia tudo, muitas vezes, o que não aconteceu. Aquele filme com o John Travolta, No Tempo da Brilhantina, com aquela moça, Olivia. Isso, eles deixam bem claro isso. You don't want to hear all the horny details. Are you okay? I met a girl crazy for me. Met a boy cute as can be. Tell me more, get very far. She swam by me, she got a cramp. He ran by me, got me so damn. I saved her life, she nearly drowned. He showed up, splashing around. Tell me more, she put up a fight. Took a bowling in the arcade. We went strolling, drank lemonade. We made out under the dock. We stayed out till 10 o'clock. He got friendly, holding my hand. Well, she got friendly down in the sand. He was sweet, just under teen. Well, she was good, you know what I mean. E esta experiência com o jacaré deverá ter uma utilidade para o camarada quando ele vai contar esse fato. Provavelmente o jacaré vire um dragão. E quer saber o que mais? Ele botou o dragão para correr. Normalmente é isto que acontece. Coitado vira-lata está andando na rua amargurado da vida, tal, na pobreza, na miséria, se sentindo um fracassado porque não venceu na vida. De repente encontra um outro cachorro lá. O que acontece? Ó, fica em pezão. Trucão, quando chega perto do outro, pode ver que o animal estanca, adquire uma pose ereta, alerta, que até adquire um porte assim garboso. Já viram isso? Este tipo de comportamento é que vai acontecer quando o indivíduo vai falar desse jacaré. O outro vai adquirir uma noção do que seja o jacaré, mas é uma versão do jacaré que possivelmente se transformou num dragão. Um jacaré que está associado ao ato de heroísmo daquele companheiro. Ele tem um conhecimento artificial. O jacaré é um ser natural. Ele tem algo artificial, foi implantado na cabeça dele. E poderá imaginar que jacaré é um dragão, uma coisa fantástica. Tanto que quando um dia ele encontra com o jacaré, ele não reconhece. Salvo se alguém disser, esse aí é o jacaré. Ah, mas é isso que é o jacaré? É isso que é o jacaré. Puxa, mas eu achava que era assim assado. Vocês nunca ouviram isso aí? Essa diferença entre o conhecimento naturalmente adquirido e o conhecimento que é implantado, que é importante pegar nesta nossa exposição. Agora vejam, qual a diferença de homem e humano? Voltamos ao início. O que significa homem? O que significa humano? Vou dizer, não fiquem bravos. A mesma coisa que significa jacaré para esse coitado aqui. Homem é a noção que puseram na nossa cabeça, assim como humano é a noção que puseram na nossa cabeça.
um elemento da linguagem artificial, do qual nós não fazemos muita ideia do que seja. Tanto não fazemos muita ideia do que seja, que estamos entendendo o homem igual ao humano. Entretanto, tem diferenças. Tem diferença entre jacaré e dragão, não tem? Assim como tem diferença entre homem e humano. Agora, esse camarada não pode dizer qual a diferença entre dragão e jacaré. Pode? Ele não conheceu na realidade. Você, meu amigo querido, minha amiga querida, você conheceu o humano alguma vez? Do ponto de vista do conceito? Era isso que Sócrates fazia quando ele perguntava para as pessoas, né? A pessoa estava falando, olha, porque a justiça, não sei o que, ele perguntava o que é a justiça. E aí o outro ia responder, ele não conheceu na realidade. A natureza, extremamente criadora, apresentou uma variedade imensa de seres. Minhoca, urso, onça, bem-te-vi, canário, peixe, sapo, rã. Uma variedade incrível de animais. Entre eles, aquilo que nós chamamos homem. Correto? Nós somos criaturas naturais, como o cavalo, a ovelha, como o porco, a barata, enfim, como todos os outros seres que, como nós, surgiram na natureza. Os cientistas fazem uma classificação desses seres, e todos como animais, peixes, anfíbios, répteis, aves, mamíferos. Entre os mamíferos, os primatas, os antropóides e os hominidaes. Homens, o que é? Homem é o nome que se dá a um animal mamífero natural, certo? E é igual ao humano? Aí é que está, gente. Humano supõe virtudes que o animal não tem. Quando se fala em justiça, em liberdade, em direitos, estás falando de conquistas históricas da humanidade. Quem é que conquistou? Grandes pensadores, grandes homens e grandes mulheres. Mas aquela massa de morcegos estava preocupada com justiça, direitos, liberdade, com as conquistas humanas. Então, gente, neste livro, Nós, Freud e o Sonho, a gente faz um questionamento que é o seguinte. Pessoas dedicadas aos direitos humanos vão ao presídio e diz, aquele estuprador, aquele assassino, coitado, ele tem direitos humanos. E eu questionava, mas são humanos? Porque eu posso dizer que eles são animais. Humanos eu não posso dizer que eles são, porque eles não estão apresentando as conquistas humanas, as virtudes necessárias para serem considerados humanos. E essas virtudes que surgem com o humano vai se dar no plano da subjetividade, neste crescimento subjetivo, não na prática dos animais naturais. Enfim, tudo aquilo que não foi o homem que inventou é como todos os outros seres que surgiram na natureza. É natural. Que o animal trabalha? Quem daqui acha que não trabalha? Que animal é vagabundo. Nem o bicho preguiça, na natureza é vagabundo. O homem é que torna o animal vagabundo de uma maneira artificial, que vai colocá-lo no zoológico e vai alimentá-lo para que ele sirva de exibição. Vocês sabiam que Sorocaba tem um dos maiores zoológicos da América Latina? Você pensa que é brincadeira? Então por que tem zoológico em Sorocaba? Pela mesma razão que o camarada vai falar do jacaré. Exibição e controle. Vocês já viram que Sorocaba está se tornando uma cidade altamente cultural? E tudo quanto é bairro que você vai tem cultura. Tem dança de índio. Isso é cultura, não é?
Claro que é cultura também, só que a gente poderia ter uma música que exija um pouco mais das faculdades subjetivas também, que, claro, tudo aquilo que o homem faz é cultura. Até tomar cachaça em botequim é cultura, gente. Mas percebam a diferença entre cultura e cultura. Já declamaram os Lusíadas e Camões? Já viram a maravilha das epopeias narradas por Homero? Por que em tudo quanto é bairro que você vai, essas culturas não aparecem? Qual é a cultura que se passa? É a cultura do jacaré. Por que então que é essa cultura? Por que é uma cultura de colocar máscaras, colocar grandes cabeças, sair dançando assim pra rua, com chifres, olha, vai chifrar o outro, é cultura. Mas para que só essa cultura? É para a elevação do homem, hein? Para manter o homem na situação de fixado no controle. Tem um fenômeno da biologia chamado neotenia, principalmente observado com um tipo de rã, axolote. Essa rã tem uma peculiaridade que é o seguinte: quando o ambiente seco é muito agressivo, ela não se desenvolve, ela não assume a forma adulta. Elas permanecem na forma de girino. É um negócio assim, parece uma vírgula, só dentro d'água. E elas permanecem fixadas numa fase embrionária, num estado de regressão biológica, num estado de fixação, numa fase da evolução. Freud verificou esse fenômeno da regressão e da fixação das pessoas em fases psíquicas da infância. Querem ver? É muito simples. A pessoa é adulta e tem um probleminha. Começa a chorar, descabelado. Vocês já viram? Gente chorando, desespero, porque aconteceu alguma coisa. Dá a impressão que a pessoa vai morrer. Mas eu não arrumo namorada, porque eu sou muito feia, porque ninguém gosta de mim. Já viram isso aí? Isso é uma manifestação infantil. É um estado em que a pessoa vai enfrentar os problemas da vida na forma psíquica de girino, como criança. Um ambiente hostil vai adotar uma forma infantil. Vai resolver o problema? Não vai. Mas uma pessoa reage de maneira infantil diante dos problemas. Então Freud vê essa fixação. Nós vemos a fixação do homem nas suas formas animais, objetivamente falando, e se reflete no seu estado subjetivo. O bicho preguiça trabalha na natureza, sem a intervenção do homem. Se quiser se alimentar, vai ter que trabalhar. A definição de trabalho na física é muito clara. Trata-se de um movimento objetivamente aproveitado. Existe energia onde há um movimento objetivamente aproveitado. O bicho preguiça, apesar de se mover lentamente, ele produz um movimento objetivamente direcionado para poder pegar um fruto, para poder se alimentar de uma folha, porque se ele não fizer esse esforço, ele não se alimenta. O animal tem que trabalhar para poder se acasalar? Tem. Se o animal quiser conquistar uma fêmea, quiser conquistar um macho, vai ter que trabalhar. O trabalho é fundamental para todas as conquistas dos animais. O animal se diverte? Cara, fácil, coisa mais simples vocês verificarem, principalmente entre animais jovens, né? Já viram gatinhos brincando, cachorrinhos brincando, coisa mais bonita, gente. Isso é muito comum na natureza. E até animais adultos, quando estão bem alimentados, brincam. Vocês podem ver isso em documentário. Repousam, eles têm lazer, têm distração. Agora veja bem, presta atenção, por favor. A gente chama esse trabalho de jacaré. Por que a gente chama esse trabalho de jacaré? Para quê mesmo? Por quê que eu chamo o meu trabalho de medicina? Pela mesma razão que o camarada vai falar do jacaré. Exibição e controle. Eu dou um nome artificial para aquilo que eu faço.
Mas eu também posso dar um nome artificial para aquilo que o bicho preguiça faz. Dar nome à atividade não muda a essência, a direção, o objetivo da atividade artificial. Para que o bicho preguiça se move? Para atender sexo, se alimentar, alimentar a prole e para o lazer. É isso que faz. Agora, o homem fala assim, eu sou programador e computador. Grande merda, ele está dizendo que ele faz. Ele está fazendo a mesma coisa que o bicho preguiça faz. Por que é a mesma coisa? Quais os objetivos que ele pretende atingir? Ele quer vencer na vida. Olha, é a palavra jacaré. O que significa vencer na vida? Ele vai explicar. Eu quero ter quantas mulheres quiser, lazer, quero descansar, parar de trabalhar logo. Do que ele está falando? Ele está dizendo para mim que ele é um animal. Por mais que ele tente me convencer que jacaré é um dragão. É por isso que eu estudo, para não ser tonto. Para que a pessoa não passe jacaré para mim como se fosse dragão. Jacaré é jacaré, gente. Um bicho que anda de rastro, extremamente lento, pré-histórico, fixado lá no passado. É um bicho teimoso, cabeçudo, que não muda de jeito nenhum. E não adianta mudar o nome do jacaré. Pode mudar o nome dele quanto quiser que ele vai continuar sendo o que é. Por favor, entendam o que nós estamos fazendo. As conquistas históricas que a humanidade teve foram dadas por pessoas que buscaram ir além dessa mera atividade animal, que é disfarçada com diferentes nomes. Querem ver? Está namorando quem, hein? O que está perguntando? Está pretendendo se acasalar com quem? Mas vamos mudar. Eu fiz amor. Amor bosta nenhuma. Você fez aquilo que qualquer animal faz, inclusive a minhoca, faz muito melhor do que você, sabia? Que a minhoca é hermafrodita, ela tem os dois sexos, ela tanto é penetrada como penetra. Já pensaram que delícia? Olha, por favor, não se ofenda, eu não estou aqui para ofender ninguém, eu estou aqui tentando clarear um pouco a mente, no sentido de que mulher, que feminina, porque cuida dos filhos. Do que está falando? Cuidar de filhote, gente. Então, tivemos uma cachorra aqui que deu acho que 12 filhotes. E eu dizia em aula, eu quero ver qual é a mulher que é capaz de dar 12 cachorrinhos iguais a ela. E cuidava bem de todos. Era uma boa mãe, inclusive não deixava ninguém pôr as mãos, ciumenta, cuidava. É preciso olhar um pouco mais para cima, tentar entender que a humanidade conquistou algumas coisas a mais. E daí o homem deixa de ser meramente animal para ser humano. Quando o homem vai aproveitar essa conquista, por exemplo, da linguagem simbólica artificial, que ultrapassa meramente os gritos e vai não mais conversar para exercitar poder, para ter controle sobre o outro e desenvolver a razão. Mas eu sou racional, eu sou dragão. O que é ser racional? Vai levar para casa como exercício, vai descobrir o que é ser racional, porque até agora ficou repetindo a porcaria que o outro falou e até agora não sabe o que é. O homem começou a desenvolver a razão, começou a desenvolver um conhecimento racional, um conhecimento que implica um autocontrole, que significa sair do controle alheio, ter autonomia, ter liberdade, conhecer o que é justiça, conhecer o que é razão e buscar uma sabedoria que o animal não tem e nenhum animal tem, uma sabedoria racional. Conhecimento racional é aquele que você faz uma afirmação e você demonstra esta afirmação dando arrazoados razões pelas quais esse conhecimento existe.
você estabelece consequentes ligados a antecedentes com muita consciência. E o homem, então, começa a utilizar uma linguagem, agora sim, diferente de se comunicar com o rabo. E essa linguagem racional visa estabelecer um diálogo. Quando nós falamos em diálogo, centramos na filosofia. Marco notável na Grécia Antiga, quando os homens começaram a filosofar. E o diálogo era a marca registrada de Sócrates, que se notabilizou como um sábio, que ia às feiras, aos mercados na Grécia, para dialogar. Dia, de grego, significa dois, logos, linguagem, razão. Dialogar, dois, ligados pela razão. Dois, unidos pela razão. Unidos e ligados, porque não pode haver controle onde há razão. A razão é libertária. A razão liberta o homem do controle. O controle se dá em cima da ignorância. E a razão liberta. Duas pessoas buscando a sabedoria e dialogando, estão aprendendo uma com a outra. Duas pessoas dialogando estão unidas pelo mesmo objetivo, aprender. Não há briga, não há poder, há apenas ganho para os dois. De diálogo vem dialética, que dá na mesma. Através do confronto das ideias, na busca pelo saber, há crescimento. Humano, não tem nada a ver com bandido, com assassino, com pessoas que falam de amor e que, na verdade, estão praticando aquilo que qualquer animal pratica. Humano significa atingir níveis de virtudes superiores, ideais. E é este o objetivo do NUPEP. O objetivo do NUPEP, acima de tudo, é desenvolver as virtudes humanas através do diálogo e espalhar ideais. Tem um monte de gente falando jacaré para nós. Tem um monte de gente usando de controle de poder, dizendo para que todos os homens e mulheres continuem meramente animais, imbecilizados, reproduzindo informações como meros robôs, indivíduos hipnotizados, débeis mentais, reproduzindo coisas e se mantendo na animalidade. É assim que a coisa está. E quem enxerga um pouco pode verificar que a coisa não está muito bem. Pode verificar que os homens estão vivendo entre si como se fossem animais. Uma hostilidade terrível. E duvido que você seja capaz de provar, demonstrar com arrazoados, com razão, que eu sou pessimista. Até porque eu estou falando de conhecimento, não estou falando de emoção. Então vejam, este ideal que nós temos, este projeto de humanização, não pode ser esquecido, que nós queremos ser humanos, não animais. Esse é o ideal nupepiano que nós pretendemos.